A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugeral e estamos a iniciar o nosso Ponto de Encontro. Neste mês, todas as semanas, amigo ouvinte, vamos conversar sobre os 4 principais estilos parentais. Convidei a Sara Lisa Gugeral, mais uma vez, para esta série de entrevistas. A Sara Lisa é estudante de Psicologia no ISPA, em Lisboa. É uma pessoa muito especial e faz parte também da equipa do Celebrando Restauração, da ICMAV, em Portugal. Hoje, especificamente, vamos conversar sobre pais com um estilo autoritário. Olá, Sara Lisa. Olá. Muito bem-vinda ao Ponto de Encontro. Obrigada pelo convite. Então, Sara Lisa, existem diferentes tipos de práticas parentais, não é? Exato. Posso começar por explicar que existem diferentes tipos de práticas parentais, ou seja, a interação que os pais têm com seus filhos, que são influenciados principalmente pelo contexto que os rodeia, pelas próprias características dos pais e da criança, dos filhos, como também pela disponibilidade e estilo de vida de cada pai e também pela sua cultura. Uma psicóloga clínica e de desenvolvimento, a Diane Baumrind, identificou 4 estilos parentais, ou seja, 4 tipos de pais, e caracterizou-os através da ligação de 2 áreas. Estas 2 áreas são o uso do poder, ou seja, o nível de controlo, de liberdade e restrição que os adultos, dos pais, dão aos seus filhos, e a outra área é o afeto, ou seja, a quantidade de amor, de carinho versus a hostilidade. Ok, então é com base neste estudo que nós vamos hoje conversar, não é? Exatamente. Então, Sara Lisa, quais são algumas características dos pais que têm um estilo normalmente autoritário? Os pais que seguem um padrão de comportamento do estilo autoritário tentam moldar, controlar e avaliar o comportamento e as atitudes dos seus filhos segundo um conjunto de padrões normalmente mais tradicionais. Eles enfatizam a importância da obediência. O mais importante é obediência. Exato. Para a autoridade, ou seja, que os filhos os obedeçam, e desencorajam conversas com os seus filhos, ou seja, o poder é unilateral, vem dos adultos para os filhos e não é discutido, não é flexível e não é posto em causa. Portanto, aqui obedece e acabou, não é? Exatamente. Essa é uma das características dos pais normalmente autoritários. Sim, eles definem as regras e limites de forma mesmo clara. Eles são também bastante diretivos e exigentes com os seus filhos. Quando acontece algo que eles consideram errado, ou melhor, se acham que os seus filhos têm um comportamento que eles não acreditam ser certo, eles muitas vezes punem de uma forma dura e muitas vezes física também. Batem, não é? Batem, agressão verbal, etc. E reprimem a teimosia dos filhos, não dão mesmo espaço para eles irem contra a sua autoridade, né? O que nós falamos, né? Se eles forem desobedientes, eles reprimem. Há a afirmação do poder dos pais. Quem manda sou eu aqui. Aqui quem manda Exato. Sou eu. Isso é claro. Por outro lado, com isso, há uma certa desvinculação, ou seja, eles não são muito ligados aos filhos de uma forma afetiva. Eles raramente perguntam a opinião da criança, raramente elogiam a criança e não mostram muito prazer em novas realizações da criança, em conquistas e descobertas. Eles não mostram muito prazer nisso. Por isso há
uma grande ausência de suporte afetivo. Sim, mesmo que eles amem muito os seus filhos, eles não conseguem mostrar aos seus filhos que eles amam. Eles mostram, ok, aqui quem manda sou eu, tu obedeces, isso é o melhor para todos. E os filhos até podem duvidar que são amados, não é? Pelos pais. Sim, porque a forma que é expressa é pelo controle, pela orientação, que é somente originada pelo que os pais acham certo e não pelo afeto, né? Pelo calor humano, que também é muito importante para uma criança. Certo. Então, isso talvez traga algumas consequências para a formação do caráter dos filhos, não é? De pais autoritários. Quais são as consequências dos filhos? Ou na vida dos filhos, sim. peço desculpa. Há sem dúvida consequências. Os filhos de pais autoritários tendem a ter problemas na competência social. Ou seja, ao lidar com outras crianças, com adultos, etc. Eles são pouco competentes e por vezes também disfuncionais. Eles não sabem bem lidar com as outras pessoas, não é? Exato. E frequentemente afastam-se do contacto social por causa disso. Isolam-se mais. Sim. Raramente tomam iniciativa. Eles não brincam muito, não riem muito, eventualmente. Sim, eles são muito mais rabugentos, por exemplo, e também de certa forma provocadores. E têm problemas em expressar e defender o seu ponto de vista. Como nós vimos, eles não têm muito espaço para isso com os seus pais. Não são treinados para isso. Não são treinados para isso e depois têm essa dificuldade como crianças, depois como adolescentes e também futuramente como adultos, se eles não aprenderem entretanto. Numa situação, por exemplo, de conflito moral ou um acontecimento em que eles não sabem avaliar, tem que se avaliar o que é certo, o que é errado, o que é que tem que se fazer, eles tendem a buscar uma autoridade externa, ou melhor, uma opinião externa para eles conseguirem decidir. Eles próprios têm uma dificuldade em criticar ou avaliar, porque nunca, como já disse, não tiveram espaço com os pais para fazer isso. Foi sempre decidido por eles e por isso eles também têm essa dificuldade em situações fora de casa, trabalho, escola, etc. Eles também são caracterizados como pouco espontâneos, eles demonstram pouca curiosidade intelectual e são pouco criativos. Sonham pouco, não conseguem ter o seu espaço, né, para sonhar. A longo termo, eles não têm pouca capacidade de sonhar um futuro para eles, porque os pais impõem muito, né? Exigências que eles procuram seguir e agradar e completar para os seus pais. Acabam por viver um pouco para os seus pais e não têm a criatividade da autorrealização. E pronto, isso reflete-se muito socialmente. As incompetências sociais, sendo eles pouco autónomos. Sim, principalmente no caso dos rapazes, ou... Os rapazes têm mais tendência para isso mesmo. As raparigas não é que sejam mais encascadas, mas se encontra-se muito mais presente nos rapazes, sem dúvida. Dá que pensar, não é? Isto de ser família é um desafio constante, podemos querer crescer constantemente, não é? Não estagnar na nossa qualidade de vida familiar, não é, Saralina? Posso dizer que este estilo autoritário já não é tão presente no dia de hoje, né? Na geração de hoje, mas que era, talvez nas últimas 2 gerações, muito presente, né? Nos anos 50, 60, 70, isso foi muito presente. O pai chega a casa, o pai trabalha, faz tudo, chega a casa, a mãe está com os filhos e o pai manda, o pai diz tudo. E os filhos obedecem. Os filhos estão lá para agradar os pais. Então é algo que entre gerações foi mudando aos poucos, mas que as consequências vão se refletindo, continuam lá. Pode haver uma tendência de um filho de pais autoritários repetir o modelo, mesmo que ele não tivesse gostado, mas é o único modelo, a única forma de ser pai que ele aprendeu, não é? Ou, eventualmente, ir para um outro extremo, deixar fazer tudo, não haver regras claras, não é? Muitas vezes é isso.
Se ele como filho pode, mais como adulto, ir para o extremo e depois refletir isso na sua família, na educação dos seus filhos, porque sentiu-se tão reprimido que tem necessidade de fazer tudo o que não pôde fazer, e depois há o desequilíbrio total. É o que se vê muito hoje, né? Pais que não são ausentes também, né? Parecem ausentes, deixam fazer tudo, não se importam. Isso também traz insegurança aos filhos, né? Exato, e vamos falar desse estilo parental, ou tipo de pai, mais à frente. Muito bem. Muito obrigado, Sara Lisa. Claro, obrigada eu. Entretanto, amigo ouvinte, gostaria de saber mais sobre o Celebrando Restauração, os vários serviços à sua disposição. Nós temos grupos de apoio e autoajuda. Nós organizamos em parceria com igrejas, organizações, etc., organizamos dinâmicas para casados, para divorciados, para solteiros adultos. Também retiros, que nós chamamos oásis. Nestes retiros nós temos como objetivo a formação nas várias áreas da saúde e inteligência emocional. Também na formação da inteligência espiritual, a nossa relação com Deus de uma maneira saudável. Temos também um trabalho com idade de ouro. Os nossos técnicos podem dar formação a lideranças para trabalharem com as pessoas com mais de 60 anos. São pessoas com um potencial incrível, uma experiência de vida fantástica, que podem dar imenso à sociedade. Também no Celebrando Restauração temos consultas de psicologia, eventos de abraços grátis, entre outros. Então ficamos à sua disposição, contacte-nos. Por exemplo, pode procurar Sara Lisa Gugeral ou Danilo Gugeral no Facebook. Também fique atento aos contactos que o nosso colega Levi irá passar daqui a pouco. Na próxima semana, como a Sara Lisa disse, nós iremos falar um pouco sobre os pais com um estilo permissivo. Então, deixamos, em nome da equipa do Celebrando de Restauração, um grande abraço para todos vocês, queridos ouvintes. Até para a semana. Contacte Danilo Gugeral através do 967-986-360. Poderá fazê-lo também através do Facebook. Estamos a terminar por hoje, mas não perca o próximo programa. Apresentámos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.